Oi, pessoal. Boa tarde para todos. Espero que vocês estejam aqui já com a gente. Estou vendo que a gente já tem um grande grupo de participantes. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Deixa eu só encontrar aqui onde é que eu tô, que tem tantos controles aqui. Enfim, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a essa semana que a gente preparou muito especial com conteúdo sobre inteligência artificial para compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem pesquisado, um pouco do que a gente tem acompanhado no mercado. E a ideia aqui, então, é trazer para vocês, durante esses 5 dias dessa semana, uma programação muito especial. Eu sou a Kelly Ganderla, sou idealizadora desse evento. Estou aqui junto com a Jardane Andrade, que é minha colega. Jade, você já está aí na área? Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer receber todos vocês no nosso evento. Isso aí. Bom, vamos lá, então. Hoje nós estamos começando a primeira live, que vai ser sobre a IA, como você sempre quis ver. Na verdade, estou presumindo aqui o assunto, né? Porque, na verdade, é como eu gostaria de ver. E estou acreditando que estão todos aí, juntos com a gente, né? Também nessa expectativa. Bom, tenho que apresentar também vocês, né? Claro, para quem não conhece, esse é um evento que está sendo realizado pela iProcess, que é a consultoria na qual a Jardane, eu e todo o time que está envolvido aqui trabalha. A iProcess é uma consultoria que atua na parte de redesenho e automação, fazendo uma abordagem de transformação digital orientada a processos. Então, há mais de 20 anos, a gente vem trabalhando com essas tecnologias para transformar os processos, sair da era industrial, vir para a era digital de fato, utilizando tecnologias habilitadoras, né, através da automação com BPMS, com RPA e agora muita inteligência artificial. E ainda nessa apresentação, né, a iProcess, então, é uma parceira completa de processos focada na hiperautomação, desde as atividades de licenciamento de produtos com os parceiros com os quais a gente trabalha. A gente atua também na modelagem e redesenho de processos para entender os processos da organização e daí propor soluções. A gente realiza um workshop de ideias de automação muito legal, que é o Garage IA, e a gente vai dar uma pontinha de uma demo de como que é essa dinâmica na sexta-feira, para quem acompanhar a nossa semana. O diagnóstico de processos para automação também é uma forma da gente colaborar com as organizações que estão precisando de uma ajudinha para encontrar as oportunidades e avaliar aquelas que realmente vão trazer ganhos organizacionais. A iProcess, com o time, também atua em projetos de automação, implementando essas tecnologias, na mentoria em automação, para quem quer conduzir os seus próprios projetos, mas quer contar com o expertise da consultoria da iProcess, orientando nas melhores práticas, melhores formas de aproveitar a tecnologia, e também em processos que já estão automatizados, atuando com um time que faz a parte de suporte e sustentação, o Centro de Excelência em Automação e também a parte de treinamento e de capacitação. Me apresentando rapidamente, eu sou consultora de inovação em processos, atuo na iProcess já há mais de 22 anos, trabalhando em todo tipo de atividade, onde a gente realmente repensa como que é o trabalho dentro da organização, como que ela cumpre o seu propósito, certo? Coordenando as atividades. Então, a gente realiza consultorias de levantamento dos processos, análise, modelagem e transformação. O meu background é na ciência da computação, até vou comentar um pouquinho sobre essas experiências também. E uma coisa que me puxou muito também para o tema de hoje é o meu mestrado, que eu acabo de completar, que foi justamente na parte de RPA, de robotização, junto com inteligência artificial. Então, unindo aí o trabalho e a pesquisa do time da iProcess, também com um pouco do conhecimento que eu venho absorvendo aí, a ideia no dia de hoje é compartilhar informações valiosas e algumas demos legais de produtos que podem ser bem interessantes para quem está olhando para essa perspectiva de transformação de processos de fato. Jade, se apresenta aí para o pessoal. Acho que o teu microfone está mudo. Gente, vocês estavam falando que a minha voz está baixa. Vocês continuam me ouvindo baixo? Ou tá Eu bom te, o som? eu te escuto bem agora. Ok. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jardane. Sou analista de processos e automação aqui na iProcess. Sou bacharel em engenharia de produção. Tenho pós-graduação na área de processos e na área de business intelligence.
Sou certificada da Automation Anywhere, né? Uma plataforma de RPA. Sou escritora de diversos artigos sobre BPMN e automação de processos no blog da iProcess. Isso é um pouquinho sobre mim. Estarei junto com a Kelly nessa palestra. Legal. Bom, nós estamos aqui fazendo a abertura dessa semana, em que estamos todas super empolgadas, junto com as nossas outras colegas, que são todas analistas e consultoras do time da iProcess, junto com algumas convidadas especiais de algumas empresas parceiras. Então, hoje a gente está aqui discutindo um pouco sobre a aplicação dessas novas tecnologias. Amanhã entram nossas colegas Simone Silveira e Simone Bastos apresentando sobre o poder da machine learning. Na quarta-feira eu volto junto com a minha colega Maria da Graça para falarmos sobre assistentes de escritório inteligentes que estão vindo com muita força e vão mudar muito a forma da gente trabalhar. Na quinta-feira, a Jardane e a Ana Nachara, junto com uma convidada especial, vão falar sobre o potencial da IA generativa. E na sexta-feira, a gente fecha tudo aqui, todo esse conhecimento bacana que a gente vai compartilhar, fazendo uma dinâmica de um garage virtual, que é esse processo aí de discutir os temas e as oportunidades. Bom, eu queria começar a live de hoje falando sobre uma conversa que eu e a Jardane tivemos quando a gente estava definindo o título do encontro de hoje, né? A gente estava procurando oportunidades, claro que usando ali o chat GPT para gerar algumas ideias de nome do evento, e daí a Jardane, né, interagindo com o chat GPT, ela trouxe uma ideia, né, uma das ideias que veio é assim: vamos chamar esse evento de Desvendando o Futuro, explorando os mistérios e os poderes da inteligência artificial. Aí eu falei, eu gostei, mas eu acho um pouquinho empolgado demais, talvez até um pouco esotérico, né? Parece tipo assim, Madame Kelly desvenda o futuro, explorando os mistérios e os poderes da inteligência artificial. E aí, claro, né? Me lembrei, isso me lembrou de uma foto. Fui lá para o meu álbum de família e catei essa foto que foi batida em 1984. Né? Naquela época não tínhamos os dispositivos digitais de hoje, era uma fotografia de papel, e eu queria mostrar para a Jardane, né, como a gente poderia ilustrar esse evento. Então, essa sou eu, com 5 anos de idade, e, e aí eu peguei a foto, abri o álbum de família, como é que eu vou compartilhar? Tem que digitalizar essa foto. Peguei meu celular e bati uma foto. E não cheguei a bater, na verdade. A minha experiência que eu queria começar essa discussão é essa. Eu apontei a câmera para o celular. Eu apontei a câmera do celular para a fotografia e automaticamente uma inteligência artificial que está capturando toda a imagem que a câmera está lendo, ela identificou não apenas que existia um padrão de um rosto nessa fotografia, mas identificou que esse rosto estava sorrindo. E o meu aplicativo do celular, talvez vocês tenham isso aí também, o meu aplicativo do celular ele está configurado para bater a foto automaticamente quando eu sorrio. E eu achei engraçado, porque eu não estava eu sorrindo, mas a pessoa na foto, ele identificou que estava sorrindo e fez a fotografia. Esse é o nível que a gente está evoluindo na inteligência artificial. Por trás disso tem muita ciência, muito estudo. Desde os anos 1950, essa tecnologia vem se desenvolvendo. E é isso que a gente quer discutir, né? O quanto que essas coisas têm se desenvolvido ao ponto de se transformar em coisas que hoje parecem extremamente simples. Puxa, um aplicativo de celular que identificou um sorriso e bateu a foto automaticamente parece uma coisa extremamente simples para quem está na ponta do lado do usuário de aplicativo, mas quem está por trás e conhece tudo que se desenvolveu para chegarmos aqui, né, percebe o quanto que a gente realmente tem crescido nesse aspecto das ferramentas. Bom, eu queria começar explicando um pouco para vocês, porque o tema de inteligência artificial ele é extremamente abrangente e a gente pode cair em alguns lugares que a gente não deseja. Então, eu começo alinhando com vocês um pouquinho de expectativa, certo? A ideia dessa live não é ser um debate sobre ética e utilização da inteligência artificial. É claro que esse é um debate super importante, mas aqui a gente quer compartilhar um pouco de visão de utilização prática de ferramentas. Então, a gente não vai entrar nessa discussão. Também não é uma discussão sobre o futuro da humanidade,
né, com a inteligência artificial, que também é um tema muito interessante. Eu prefiro debater isso na mesa do bar com os amigos, certo? Não é sobre ferramentas de inteligência artificial no seu dia a dia, então um aplicativo que você pode instalar no seu celular para fazer, né, procurar uma nova receita, não é esse o objetivo, e também não é um curso ou um treinamento. A gente não tem tempo aqui para se aprofundar ao nível de um curso ou treinamento de inteligência artificial. Sobretudo, não é sobre futurismo. O que a gente quer compartilhar aqui é sobre o agora. O que já é possível fazer com ferramentas de inteligência artificial é sobre transformação de processos para uso organizacional, como as empresas podem utilizar para tornar o seu trabalho mais produtivo, mais ágil, mais inteligente, certo? Então, é um olhar para o futuro, mas com os pés no chão. Com isso, então, eu apresento a vocês o nosso programa do dia de hoje, em que a gente vai fazer uma rápida apresentação sobre os poderes, sobre o que é inteligência artificial, como que essas, né, máquinas que agora finalmente parece que pensam, certo? Elas parecem que pensam. Por que nós estamos falando tanto em inteligência artificial, sendo eu uma profissional da área de processos, né, analista de processos, os superpoderes da inteligência artificial que a gente vem classificando aqui na eProcess. Vamos falar um pouco sobre como ir da ideia e a inteligência artificial aplicada e os principais desafios que a gente tem aí pela frente para as organizações que pretendem, de fato, adotar a inteligência artificial, reflexões importantes que precisam ser resolvidas. Ok? Vocês podem ficar à vontade para mandar no chat ali as suas perguntas, os seus questionamentos. A Jardane, junto com a Marcela, que é do nosso time aqui, estão monitorando, estão recebendo as suas mensagens e a gente vai respondê-las mais ao final do evento, certo? Vai ser um momento para isso. Só queria aproveitar, eu devia ter comentado antes, acabei não comentando, mas nesse evento, na verdade, nessa Semana das Mulheres, vocês devem ter visto em algumas das nossas divulgações, a gente vai ter certificados para quem participar de todos os nossos eventos, de todas as lives. Cada live tem um certificado de participação para quem estava online com a gente no momento, assistindo, participando, mandando mensagem no chat, todas essas coisas legais da interação, certo? Mas também, para quem participar de toda a semana, de todas as lives, aqui no Zoom, online, ao vivo com a gente vai dar de presente um badge virtual, um badge digital, para você poder colocar nas suas redes sociais, dizendo que você realmente participou de todos esses eventos, ou seja, você saiu tendo conhecimento sobre tudo isso, certo? Então acompanhem a gente em todos os dias, garanto para vocês que todos os dias, cada dia vai ter um conteúdo novo, diferente, muito bacana, e vocês vão curtir bastante, ok? E avisem os colegas aí para também acompanharem conosco. Bom, sem mais delongas, né? Vamos lá ao que interessa. Então, como que a gente está chegando, né, nessa evolução das máquinas que pensam? A gente se pergunta, né, o que é inteligência artificial? Bom, inteligência artificial, o artificial é mais fácil da gente entender, né? Que é algo sintético, é algo que não é natural, que foi criado artificialmente. Mas é parte da inteligência, certo? Inteligência é um tema que é, inclusive, difícil de se definir. Os próprios especialistas, neurologistas, neurocientistas, cientistas em geral, têm dificuldade de determinar filósofos, cada um tem uma visão e uma perspectiva diferente do que é inteligência. É se comportar, é o que move a nossa forma de se comportar, é o que move a nossa forma de pensar, é o que move a nossa forma de pensar e ver o futuro, refletir sobre o passado, aprender, certo? Na inteligência artificial, de uma forma super resumida, posso ser criticada aí pelos mais especialistas do que eu, mas enfim, é a capacidade de sistemas realizarem tarefas que normalmente exigiriam trabalho humano, certo? Uma inteligência humana, um discernimento. Então, ele é uma inteligência baseada em um conhecimento probabilístico. A partir do estudo de diversos conteúdos, ele encontra padrões e, através de probabilidades, ele localiza o que é a informação que provavelmente seria a decisão, né? Tem a maior probabilidade de ser a decisão correta em relação a alguma informação que está sendo dada para ele. E ele tem, então, capacidade de executar funções cognitivas, frutos de um aprendizado.
De acordo com o MIT, inteligência artificial é a capacidade dos computadores de imitar funções cognitivas humanas, como aprendizado e solução de problemas. Então, por meio da inteligência artificial, um sistema de computador usa matemática, lógica, estatística para simular o raciocínio de uma pessoa. Então, a gente tenta criar redes neurais artificiais que simulam o raciocínio de uma pessoa e, com isso, permite que ele aprenda novas informações e tome novas decisões. E dentro da inteligência artificial, uma coisa importante que a gente precisa entender é que a representação do conhecimento para a inteligência artificial, ela tem uma abrangência muito grande que varia desde o que a gente chama de IA simbólica, que é aquela inteligência artificial que foi explicitamente programada, é um programa que se parece com algo inteligente, mas que toda a lógica, todas as regras foram claramente, especificamente definidas. Então, no Robotic Process Automation, muitos profissionais incluem o RPA como uma tecnologia de inteligência artificial, sendo ela uma inteligência artificial simbólica, onde eu tenho um comportamento algo que parece ter um raciocínio semelhante ao de um ser humano, entretanto, ele foi explicitamente programado. Quando eu estava na minha graduação, há 20 e alguns anos atrás, o meu trabalho de conclusão foi um chatbot. Naquela época, o meu chatbot eu tinha que ensinar para ele gramática, semântica, eu tinha que ensinar para ele o que era objeto, o que era conteúdo, o que significava uma determinada coisa. Tudo isso era criado através de uma estrutura de combinação de dados em tabelas e regras de frases que ele poderia tentar entender, e a partir daquela composição da frase ele buscaria uma forma de responder, mas tudo com mensagens meio que pré-programadas ou pré-prontas. O conteúdo da mensagem podia variar, mas a estrutura ela era relativamente limitada. Esse tipo de chatbot, ele existe ainda hoje, existem outros tipos de chatbots, como esses que são programados, certo? Por controles em que eu vou dando opções, ele representa algo que se assemelha a um comportamento e uma conversação humana, entretanto, ele é uma IA simbólica. A IA neural, a inteligência artificial neural, ela é baseada num conceito de redes neurais artificiais, aonde a gente fornece para um algoritmo, né, de inteligência artificial um conjunto de informações. Essas informações são analisadas estatisticamente, ele vai buscar padrões nos dados que ele recebeu como informação e a partir daí ele consegue fazer o reconhecimento de novos dados a partir do aprendizado que ele obteve do padrão, através desses padrões. Então, as novas inteligências artificiais baseadas em machine learning, deep learning e assim por diante, certo? São muitas vezes combinam esse nível de abordagem. No meio entre a IA simbólica e a neural, existem vários níveis de capacidade e de estrutura de uma inteligência artificial. Bom, e aí entra na jogada também a IA generativa, certo? Que veio bombando com tudo, entrou com o chat GPT muito fortemente, mas a IA generativa, ela é uma abordagem que também poderia ser relacionada à inteligência neural, porém ela também utiliza outras técnicas, certo? Mas no qual o foco não é simplesmente identificar padrões, e sim utilizar o modelo de aprendizado para gerar novos conteúdos. Por isso que a gente diz que ela é generativa, porque o objetivo dela é gerar novos conteúdos. Então, você forneceu a ela um grande conjunto de informações, ela vai combinar os padrões, as informações e vai, através das estatísticas, identificar o que seria a melhor resposta, criando algo diferente, algo novo. Bom, passando dos conceitos e indo, né, para por que a gente está falando tanto sobre inteligência artificial? Claro que o ChatGPT ele deu um estímulo extra, mas por que esse assunto está bombando tanto, certo? Principalmente porque no mundo que a gente vive atualmente, nós temos uma internet super rápida, cada vez mais rápida, ou seja, eu consigo transferir grandes quantidades de dados muito rapidamente entre diversos dispositivos que estão nesse nosso mundo interconectado, e com isso também tem uma grande capacidade de armazenar informações, e o que gera um volume estratosférico de dados, muitos dados, que para muitas organizações elas não conseguem até processá-los. De tanta informação, de tanto dado, é difícil conseguir absorver e tirar inteligência dali,
certo? Até porque muitas dessas informações elas não estão estruturadas, não são dados organizados em listas ou tabelas. Pelo contrário, são vídeos, são fotos, são imagens, né? São textos livres, e assim por diante. Mas a inteligência artificial, com o nível que ela evolui no momento, ela nos dá uma capacidade de inovação organizacional muito significativa. Então, a gente tem, através da inteligência artificial, a capacidade de criar novas formas de inovar na parte de processos, onde a gente vai buscar formas de usar esse tipo de ferramenta, esse tipo de tecnologia para ganhar uma maior eficiência operacional, ou seja, fazer melhor, com mais agilidade, aquilo que a gente se dispõe a entregar. Na parte de produtos, a diferenciação e a vantagem competitiva, né, diferenciando, identificando, obtendo insights para melhorar aquilo que a gente entrega, e na parte de serviços também melhorando a experiência do cliente. Bom, a gente vem estudando muito esse tema da inteligência artificial porque a gente entende, né, através da evolução da tecnologia de automação de processos, a gente percebeu que a inteligência artificial tem trazido muitas habilidades, muitas capacidades que podem colaborar nessa transformação dos processos e possibilitar que as organizações entreguem com mais eficiência, realizem o seu trabalho e o seu propósito com mais eficiência e eficácia. Então, a gente, dentro da iProcess, vem observando, né, a grande quantidade de soluções. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu, mas eu, no LinkedIn, todo dia eu recebo lá, não sei quantos, 20 ferramentas de IA que você não pode perder, 30 ferramentas de IA que vão mudar a sua realidade. É tanta ferramenta e solução aplicando essas tecnologias de inteligência artificial, essas técnicas de inteligência artificial, que a gente começa a se perder em colocar um foco em alguma coisa. Então, por isso, aqui na iProcess, o nosso grupo de pesquisa começou a organizar essas opções de tecnologia no que a gente chama de superpoderes. E a gente criou 16 classificações de superpoderes de inteligência artificial. A capacidade de aprender coisas novas, de ouvir e compreender a audição, de compreender conteúdo em geral, criar capacidade de ter diálogo, de escrita, de executar ações, de ler, de minerar informações, de operar coisas, de orquestrar conjuntos de atividades, de realizar predição e insights, de fazer recomendações, de fazer programação, codificação, autocodificar e realizar ações de raciocínio e também performar ações relacionadas à visão. São tantas opções e tantas ferramentas que estão surgindo que a gente vê que muitas delas poderiam ser aplicadas nesses processos. Então, eu convido a Jardane, que é a minha colega que está nos acompanhando aqui hoje, para demonstrar um pouquinho sobre essas capacidades. Os nossos superpoderes, eles foram transformados em um jogo de cartas corporativo, onde cada um desses superpoderes é uma classe de cartas com poderes especiais. Só para exemplificar, antes da Jardane começar a falar, a gente tem a carta lá, por exemplo, do diálogo, e as cartas de diálogo são três: conversar por texto e voz, converter texto em som e entender conversas. Agora a Jardane vai falar um pouquinho sobre essas capacidades e dar um exemplo de utilização de alguma técnica ou ferramenta que já existe e que pode ser aplicada para para executar essas atividades. Jardane, passei o controle do mouse aí para ti. Tá. Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as capacidades, né, da IA. A primeira que a gente separou aqui é do diálogo, né? A gente já tem alguns exemplos mais antigos, que é a gente conversar com a Alexa, com ali, o reconhecimento do Google, né, de voz. Mas hoje a gente tem algumas capacidades um pouco mais avançadas, que entende conversa por texto e voz, né? Então, às vezes você dá um texto e você consegue traduzir para uma voz, então isso assim faz com que pessoas que têm alguma dificuldade ali em entender texto, escutar um pouco melhor. Converter texto em som também, né? Então você consegue fazer essa troca e entender conversas. Então eu falo, a IA responde, eu respondo a IA e a gente vai tendo essa troca. É uma das capacidades do diálogo, né? O primeiro exemplo que a gente trouxe, eu acho que eu não estou conseguindo passar. O
primeiro exemplo que a gente trouxe é conversa por texto e voz. Tem o áudio aqui, tá, Jordane? Alô? Oi, boa tarde. Oi, estou ligando do Google para atualizar seus horários de funcionamento do Google Maps. Eu sou um serviço automatizado, então essa ligação está sendo gravada e monitorada por revisores para melhorar os nossos serviços, de acordo com a nossa política de privacidade. Poderia me dizer quando vocês abrem e fecham nos 7 dias da semana? De segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 19 horas. Uhum. E de sábado, Uhum. das 9h30 da manhã Ok. às 16 horas. Uhum. Desculpe, eu acho que não ouvi corretamente. Quais os horários para domingo? Não abre. Me desculpe, vou repetir as horas. Segunda até sexta, das 9 da manhã às 7 da noite. Sábado, das 9h30 da manhã às 4 da tarde. Domingo, você está fechado, correto? Correto. Ok, muito obrigado. Tchau. Jordane, tá, acho que tá com o microfone no mudo. Jordane? Acho que a Jordane caiu. Ok. Bom, então eu vou explicando por enquanto, certo? Então, essa é uma das tecnologias muito legais que a gente vê de possibilidade. Outra utilização é esse aplicativo muito bacana que faz a anamnese a partir do áudio de consultas médicas. Ou seja, ele fica escutando o que está a conversa entre o médico e o paciente, de forma que o médico pode se concentrar totalmente no seu paciente, e tudo vai sendo gravado, depois é transcrito e no final ele cria uma anamnese. Na parte de compreensão, também a gente tem várias habilidades, analisar e interpretar textos, classificar informações, identificar pessoas pela voz. Então, nessa parte, a gente selecionou aqui também um vídeo que mostra, por exemplo, um chatbot preparado, com ChatGPT, preparado para analisar descrições de boletins de ocorrência de choque entre veículos para uma seguradora para determinar se a culpa é do segurado ou do terceiro. E aí, a partir dessa análise, o ChatGPT apoia o analista a tomar a decisão se deve ou não deve ser concedido o seguro, ou se deveria ser considerado culpa do terceiro, e assim fazer a atribuição. E nos casos de não conclusivo, daí o analista sabe que ele tem que aprofundar um pouco mais o conhecimento. Então, ele interpreta o texto para identificar as características e determinar, a partir de regras que foram ensinadas para ele, quando que a responsabilidade sobre aquela colisão é do segurado ou do terceiro. Na parte de criação também, a gente tem visto, né, grandes evoluções na parte de tecnologia, todo mundo tem acompanhado isso. Então, por exemplo, a Microsoft lançou aí o Copilot, que ajuda na criação de conteúdo utilizando as ferramentas de Office, entre vários outros produtos. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um vídeo de uma utilização do PowerPoint, que vai ser criado um PowerPoint a partir de um conteúdo de um documento de texto. Então, é uma empresa que tem um documento de texto com um conteúdo de uma proposta e eles querem apresentar visualmente essa proposta. O Copilot, que é a ferramenta da Microsoft aqui, interpretou o conteúdo do documento e está criando e apoiando na elaboração de slides para fazer essa apresentação para o cliente. Na parte de gerar imagens, vídeos e realidade virtual, a gente vê diversas ferramentas aí a partir de um prompt de descrição do conteúdo que você escreve o que você gostaria que ela gerasse, ele gera uma amostragem de diversas imagens. Então, isso pode ser utilizado quando você está criando questões conceituais de novos produtos e soluções. Na parte de diálogo, certo? Que envolve conversa por texto e por voz, uma utilização interessante de técnicas e de tecnologia para isso é utilizar o aprendizado a partir de páginas de sites. Então, aqui a gente tem uma demonstração do treinamento de uma inteligência artificial que se entregou para ela o conteúdo de algumas páginas de produtos publicados no site da Americanas, e ele vai ler e interpretar o conteúdo de cada uma dessas páginas, de forma que ele possa depois responder
sobre o conteúdo. Então, eu posso perguntar, por exemplo, aqui ele vai fazer um teste do produto. Estou querendo comprar uma nova máquina de lavar. Aqui é o teste da ferramenta, certo? Preciso que ela comporte um edredom na lavagem e que seria eficiente energeticamente. Então, agora, a partir das informações que ele coletou, das descrições dos produtos disponíveis no site, ele está pesquisando a melhor resposta e ele trouxe aqui os links das páginas que teriam conteúdo indicando as máquinas que atenderiam a essa necessidade do cliente. Na parte da escrita, né? Produz texto para o conteúdo solicitado, traduz textos e documentos. Nessa parte aqui, a gente também tem situações como, por exemplo, essa demo para uma multinacional que precisa gerar sempre contratos em 2 idiomas, português e o idioma nativo da empresa, né? Que é a mantenedora. Então, aqui, para todo documento gerado em um determinado idioma, ele é traduzido e formatado para o idioma em inglês. Na parte de leitura, um outro exemplo de aplicação, né? Extrair dados de documentos, fazer reconhecimento de conteúdo por tipo e por layout. Esse é um problema muito comum em muitas organizações, é o tipo de limitação que a gente enfrentou muitas vezes em projetos de RPA, porque o RPA, como comentei com vocês, é uma solução de inteligência artificial simbólica, ou seja, eu preciso programar todas as possibilidades de extração da informação. Quando eu tenho muitas variações nas minhas amostras, é difícil eu determinar regras que se apliquem a todas elas. No processamento inteligente de documentos, a gente pode fornecer à inteligência artificial uma amostragem de conteúdo, por exemplo, quero extrair dados de documentos do tipo boleto, então forneço para a inteligência artificial um conjunto de documentos, ele vai analisar esses documentos e vai encontrar padrões para extrair os dados. Então, aqui, por exemplo, tenho uma apresentação de um treinamento para ler documentos do tipo boleto, justamente. Então, aqui eu vou adicionar campos que eu gostaria de extrair desse documento, estou dizendo, né, para a IA quais as informações que eu gostaria de extrair desse documento. Vou anexar uma amostragem de arquivos, ele já teve algumas amostras fornecidas. Ele vai incluir os documentos aqui. Então, ele está colocando um novo boleto para fazer o treinamento. E a gente vai ver agora num teste, ele vai nos mostrar que esse documento está para ser revisado e aonde estão as informações que ele conseguiu extrair. Desculpa, aqui eu estou ensinando para ele como identificar os dados nesse modelo de documento. Então, eu peguei um modelo de documento que ele não conhece, estou mostrando para ele nessa estrutura de conteúdo aonde que está o CNPJ, aonde que está a data de vencimento, aonde que está cada uma das informações. E a partir daí, ele vai, com novas amostras, aprender novas localizações, novos formatos desses dados e vai conseguir extrair e fornecer essa informação para ser utilizado depois em algum processo automatizado. Aqui ele pegou essa informação, vai utilizar no treinamento junto com os outros documentos. Ele viu uma página que não era do tipo que a gente buscava, agora vai fazer o treinamento. E ele vai nos mostrar como que ele localizou os dados em algumas dessas amostras, inclusive com o quanto de certeza que ele conseguiu extrair das informações dos dados que foram fornecidos à amostra. E aí essas informações seriam alimentadas, então, num sistema de banco de dados ou também um RPA poderia se utilizar dos dados que ele conseguiu coletar. Ele está mostrando aqui o nível de assertividade que ele conseguiu pegar de cada uma das amostras dos dados. Na parte de predição e de insights, a gente vê muitos casos que nos deixam surpresos, certo? Essa parte de predição e insights, inclusive, vai ser bastante abordado na live de Machine Learning, que vai ser apresentado amanhã pela Simone Bastos e a Simone Silveira,
Mas só para trazer um caso interessante, não sei se vocês já ouviram essa história, mas a Domino's, ela fez um treinamento de um aprendizado de máquina, um algoritmo de aprendizado de máquina, que faz a predição da próxima pizza que vai ser solicitada. E assim a Domino's pode preparar a pizza e colocar para assar antes mesmo do cliente ligar pedindo por ela. Tamanho o grau de certeza que eles têm sobre, né, com a inteligência artificial, sobre o que provavelmente vai ser a próxima pizza a ser solicitada. Na parte de recomendação também e análise, né? Aqui, na verdade, seria a parte de análise de informações. Então, a gente já fez uma experiência com análise de um processo usando o ChatGPT. E o ChatGPT, inclusive, e a generativa vai ser discutida também na quinta-feira dessa semana de lives. Bom, aqui a gente tem um descritivo de um processo de compras, foi escrito por uma pessoa do negócio, que falou como é que começa o processo, como é que é feita a seleção do comprador ali, a consulta dos fornecedores habilitados a entregar um determinado produto. Essa descrição vai ser fornecida para o ChatGPT e ele vai, a partir da leitura desse conteúdo, aqui a gente está mostrando, né, o que está sendo fornecido para a inteligência artificial. Aqui está a descrição. A gente vai enviar para o ChatGPT, ele vai analisar e comparando com outros processos do mesmo tipo, com as mesmas características, lá no aprendizado que ele fez, de todo o conteúdo que ele já leu sobre todo tipo de processo, ele está identificando o que poderia ser recomendado de mudanças que poderiam ser feitas nesse processo. Então, ele está sugerindo automatizar o pedido de contação, fazer uso de catálogo eletrônico de fornecedores, utilizar um pré-procurement, entre várias outras possibilidades de ideias para transformar o processo. Na parte de raciocínio, ele consegue resolver provas em segundos, inclusive a iProcess mesmo, a gente fazia provas de lógica e o ChatGPT gabaritou em segundos a prova que a gente submetia para quem entrava aqui na iProcess. Logo, a gente paramos de utilizar esse tipo de avaliação, porque o ChatGPT já responde, e inclusive ele explica como ele chegou naquela resposta. Na parte de visão, né? Bom, ferramentas de visão computacional com inteligência artificial também têm evoluído bastante. Um exemplo era aquela foto daquela inteligência relacionada com a câmera que eu mostrei para vocês e falei no início da nossa live, no qual ele detectou meu sorriso para fazer a foto automaticamente, mas existem usos corporativos desse tipo de ferramenta. Uma delas é, por exemplo, o Lookout for Vision, que identifica falhas de produção. Então, uma câmera em uma esteira de produção, ele fica avaliando o padrão de montagem de diversos produtos e se algum produto tem a aparência diferente do esperado, ele sinaliza que ele apresenta algum grau de anomalia para ser, então, avaliado em termos de qualidade. E na parte de análise espacial, a gente tem já soluções praticamente prontas para fazer o monitoramento. Então, olha que interessante essa IA aqui, que consegue identificar na imagem, ela está, claro, rastreando o tempo todo e lendo, ela está identificando em que partes da imagem existem pessoas, consegue contar quantas pessoas tem nessa cena, tanto que ele está dizendo, olha, pessoas 0 até 4, consegue, inclusive, identificar a distância entre elas. Então, durante, por exemplo, a pandemia, esse recurso seria muito interessante para ajudar a identificar se as pessoas estão mantendo uma distância saudável. E até mesmo fazer o monitoramento de pessoas que entram ou saem de uma determinada zona. Tudo isso, então, identificando, né, essas características. Então, vocês vão perceber que ele vai identificando o número de pessoas que cruzaram essa linha aqui, ou seja, que entraram em uma determinada região, certo? Então, tudo isso também são ferramentas que podem ser bem interessantes para apoiar. Bom, pessoal, essas são amostras de algumas das técnicas, só para empolgar vocês um pouco mais na ideia de sair um pouquinho dos conceitos de inteligência artificial, pensando na rotina do dia a dia, mas também considerando a aplicação dessas técnicas e dessas ferramentas em processos de negócio,
fazendo transformação de processos, de atividades, de produtos, de serviços, realmente levando inovação. A gente vai discutir mais sobre machine learning nos próximos dias, sobre assistentes virtuais inteligentes, sobre IA generativa, e na sexta-feira a gente vai, então, né, fazer um fechamento sobre esses superpoderes e como que eles podem ser utilizados, essas classificações, para nos ajudar a pensar em ideias para resolver os problemas da nossa empresa. Antes de fechar, queria discutir um pouquinho com vocês um exemplo de como ir para essa transformação. Então, eu peguei um processo de RH para a gente fazer essa transformação, certo? Se eu fosse realizar um projeto de transformação de um processo de negócios, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar um pouco os conceitos de inteligência artificial, levando um entendimento claro para as pessoas e quebrando os preconceitos que muitas pessoas existem, né, tem sobre esse tipo de tecnologia. Daí, a gente precisa entender o que pode ser feito com inteligência artificial que é aplicável ao tipo de necessidade que a gente tem e identificar os processos que a gente tem que poderiam ser analisados para fazer uso de inteligência artificial. Então, num processo, por exemplo, de recrutamento e seleção de RH, aonde a gente tem essa sequência de atividades. Quem nos acompanha aqui sabe que nós somos fãs de diagramas BPMN para representar os fluxos dos processos. Então, aqui eu tenho uma atividade do analista que vai avaliar o currículo do candidato. Ele vai, então, agendar uma entrevista, se o candidato for adequado, vai aplicar uma prova de conhecimento técnico, entrevistar o candidato, fazer uma correção da prova que foi aplicada e depois vai juntar todas as informações e vai avaliar se o candidato realmente está aderente à vaga. Estando aderente à vaga, o gestor da área vai tomar a decisão de contratar aquele colaborador, e aí a gente entra em algumas atividades de rotina ali do escritório do analista de RH, como solicitar os documentos, cadastrar as informações que estão nos documentos no sistema de gestão de pessoas, no ERP. A gente tem daí a geração e assinatura do contrato de trabalho, seguido da preparação dos recursos que ele vai precisar, crachá, senhas e assim por diante, e a liberação desses acessos e, finalmente, o agendamento da data de início, ok? Então, nesse processo, o que a gente poderia pensar já em algumas ideias de uso da inteligência artificial? No avaliar o currículo, a gente teria a possibilidade de usar análise cognitiva para fazer a conferência do currículo, da aderência do currículo para a vaga, certo? Então, ele analisa o currículo e verifica se ele tem o necessário para aquela vaga. Na parte de agendamento de prova e entrevista, que é uma atividade realmente operacional, um chatbot poderia entrar em contato com o candidato para marcar o agendamento da entrevista, se ele for selecionado. É claro que, né, a aplicação da prova envolve o próprio colaborador. Na parte da entrevista, a gente poderia ter recursos de inteligência artificial transcrevendo a conversa entre o analista de RH e o candidato, e também fazendo um resumo automaticamente dos principais pontos que foram apresentados durante a conversa. A parte da prova poderia ser avaliada utilizando a inteligência artificial cognitiva que faça a resolução de problemas e compare o quanto que o candidato chegou perto da resposta. Depois, para avaliar o candidato, se ele atende a vaga, considerando o currículo, as entrevistas e a prova, poderia contar com a inteligência artificial fazendo uma análise de aderência novamente, verificando o desempenho do candidato em relação aos demais, para nos ajudar a selecionar o candidato ideal. E aí, a seleção do candidato continua sendo, né, uma prerrogativa da área de negócios. Na parte de documentação, um chatbot poderia solicitar os documentos, e aí a gente teria uma conferência automática dos documentos, verificando a validade, os dados, se são todos corretos, e um robô de RPA pegaria as informações extraídas desses documentos e faria o cadastro desses dados no ERP. Daí nós iríamos para uma assinatura do contrato de trabalho, onde um robô de RPA pode gerar o contrato automaticamente e submeter para assinatura eletrônica. Na parte de solicitar recursos, poderíamos ter regras de negócios estabelecidas, explícitas, certo? Que possam ser gerenciadas de uma forma inteligente para definir quais são os recursos que aquele colaborador precisa para atuar na vaga a qual ele foi selecionado. E um robô de RPA acionaria os sistemas necessários para liberar os perfis e os acessos requeridos para aquele colaborador.
E para o agendamento da data de início, novamente poderemos ter um chatbot junto com o RPA, fazendo a marcação da agenda de início com o colaborador. Bom, para avaliar o candidato, vou mostrar a aplicação de algumas técnicas. Na verdade, aqui é só uma demo, só para dar um gostinho da coisa e ver como que poderia funcionar. Então, aqui a gente tem uma experiência com um gerador de chat, né, o ChatGPT, no qual a gente está solicitando que ele avalie a experiência do candidato em desenvolvimento Java, desenvolvimento web, machine learning e fluência em inglês. E estamos pedindo que ele gere uma tabela com o conhecimento que ele identificar a partir do currículo do candidato e o tempo de experiência, com base no currículo, certo? Ele vai colar o currículo e agora o ChatGPT analisou a informação e está criando uma tabela que vai facilitar a análise pelo analista de RH, ou seja, vai dar uma forcinha aí no trabalho de ficar verificando os aspectos sobre o candidato. Na parte de resumir, redigir, né, a ata da entrevista, aqui a gente tem também uma experiência com o ChatGPT, no qual a gente está colando a transcrição da entrevista de emprego e estamos pedindo para ele fazer um resumo dos principais pontos que foram abordados pelo candidato durante a entrevista. Aí está a transcrição toda da conversa, com as perguntas e respostas. E o ChatGPT está fazendo, então, um resumo da entrevista de emprego. Okay? Então, ele está falando os principais pontos que o candidato colocou, resumindo bastante a discussão. Na parte da correção da prova, aqui a gente está colando a informação da pergunta com a resposta que foi dada pelo candidato, e o ChatGPT disse que sim, que a resposta do candidato está certa. Inclusive, ele está explicando por que a resposta do candidato está certa, ou seja, a gente pode validar de fato se ele deu uma resposta adequada. Na parte de cadastrar as informações no RP, entra em jogo, então, um robozinho de RPA, que é uma IA, né, simbólica, no qual a gente treina ele para entrar nas telas, em cada uma das telas, e fazer o lançamento das informações que forem extraídas do documento daquele candidato, certo? Não vou conseguir demonstrar aqui, até pelo nosso tempo, todas as possibilidades, mas como principais desafios aí, eu queria mostrar um pouquinho para vocês, para deixar um pouco mais palpável as possibilidades que a gente tem. E para fechar a nossa discussão, quais são os principais desafios que a gente tem visto na adoção da força de trabalho digital com inteligência artificial? Então, o principal problema realmente está ligado à falta de dados adequados que inibem muitas vezes a iniciativa de inteligência artificial, certo? De acordo com um levantamento feito pelo AI Adoption Index da IBM, 68% dos dados corporativos não são analisados. Então, são dados que passam pela organização, são armazenados, estão lá em documentos, em gravações, em vídeos, em mensagens deixadas nos e-mails, mas que não conseguem ser analisados, porque como não estão estruturados, a gente não consegue analisar sistemicamente. E tendo que alguém fazer a análise e não temos pessoas suficientes para analisar todo esse montante de informação. 80% do tempo de um cientista de dados, por conta disso, acaba sendo gasto em preparar as informações para que ela possa ser analisada pela inteligência artificial, quando eu estou fazendo um aprendizado de máquina. 82% apontam que a qualidade das informações é uma das barreiras para conseguir avançar com projetos de aplicação da inteligência artificial. Então, por isso, a gente acaba tendo essa inibição. Os dados estão muito segregados e desorganizados e muitas vezes não apresentam um nível de qualidade que a organização confie. Então, os principais desafios que a gente vê para alavancar a força de trabalho digital com a IA, e que são questões que precisam ser resolvidas, está relacionado com esses 6 aspectos. Primeiro, a questão da expectativa, certo? Versus a realidade. Então, se tem uma ideia ainda muito fantasiosa pelas pessoas, certo? Eu ainda também, às vezes, me debato com isso.
e isso faz com que a gente crie, às vezes, expectativas irreais de que vai ser muito fácil e rápido eu conseguir automatizar ou robotizar ou utilizar a inteligência artificial. Então, é muito importante conseguir alinhar essas expectativas da realidade com as capacidades atuais de IA. Essa é a primeira etapa, desmistificar os conceitos. Depois, em segundo, a questão da mudança de paradigma. A inteligência artificial ela muda significativamente os processos de uma organização. Então, a organização tem que estar preparada para também trabalhar não apenas com a entrada da tecnologia, mas uma forte gestão de mudança para garantir que a organização continue, né, fazendo as suas entregas. Competências técnicas, ainda se precisa de bastante competência técnica, de conhecimento e de habilidades técnicas, e esses profissionais ainda estão se desenvolvendo no mercado. A parte de dados de qualidade, como a gente citou, é também uma característica. A parte de investimentos, né, implementação de inteligência artificial, ela envolve custos significativos, não é barato você fazer processamento de grandes volumes. Só para dar uma ideia, né, tem uma avaliação da Microsoft lá, que diz que para cada 50 a 100 respostas do ChatGPT, ele gasta 1 litro de água. 1 litro de água para manter refrigerados os servidores, em média, para cada 50 a 100 respostas que o ChatGPT tem que dar. Agora, imagina os milhões de respostas e de todos os questionamentos que são feitos, a quantidade não apenas de água, mas de recursos, certo? Que são necessários para se garantir computacionalmente que a inteligência artificial consiga resolver os problemas que a gente está entregando para ela. Então, temos que utilizar isso de forma responsável. E, por último, a questão da ética e privacidade. Então, é claro que essa é uma discussão que a gente não pode perder de vista, ela é extremamente importante. A gente tem a expectativa aqui, somos otimistas e temos a expectativa de que as organizações consigam selecionar as ferramentas e técnicas certas e utilizá-las corretamente com os dados da forma adequada, respeitando as pessoas em primeiro lugar. Ok, pessoal? Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. A gente está encerrando o nosso dia com essas reflexões. Continuem com a gente, lembrando o que eu comentei com vocês no início da nossa live, quem participa da semana inteira vai receber um badge certificando que você participou de fato de todo o evento da semana. Elas falam sobre inteligência artificial. Amanhã vem a Simone Bastos e a Simone Silveira para falar sobre machine learning, explicar um pouco mais sobre como funciona o machine learning e mostrar para vocês alguns usos aplicados. Na quarta-feira, eu volto junto com a Maria da Graça e a Júlia da IBM para a gente falar sobre assistentes de escritório inteligentes e plataformas de trabalho digital, que realmente é um dos aspectos que a gente entende que vão ser grandes transformadores na rotina de trabalho das pessoas. Quinta-feira, Jardane volta junto com a Nana Chara apresentando a inovação além da imaginação com o potencial da inteligência artificial generativa. E na sexta-feira a gente empacota tudo, monta a trouxinha e realiza um Garage virtual, no qual a gente vai demonstrar para vocês o uso dessas categorias de inteligência artificial para inspirar na identificação de oportunidades e soluções de melhoria. Ok? Então sigam com a gente até o final dessa semana, que vai estar demais. Últimos recados. Lembrando que esse evento está sendo realizado pela iProcess. Logo mais a gente abre para as perguntas. Vamos nos prolongar uns minutinhos, tá, pessoal? Mas é que eu tenho recados muito especiais para dar. Primeiro, a iProcess, que está realizando esse evento, é uma consultoria focada no redesenho e automação de processos. Então, a gente tem desenvolvido muito conhecimento, habilidade e técnicas para poder levar isso para os nossos parceiros. A iProcess é uma parceria completa para quem está buscando um apoio nessa jornada de transformação de processos de hiperautomação. E, então, a gente tem ali o serviço de licenciamento, modelagem e redesenho de processos, workshop de ideias de automação, o diagnóstico de processos, projetos de automação, mentoria, suporte, apoio na construção e na estruturação de um centro de excelência de governança de automação, e tudo que a gente pratica nos nossos projetos, nas nossas consultorias, é estruturado em treinamentos e capacitação. Inclusive, hoje eu trago para vocês essa super notícia, a gente segurou até hoje para compartilhar com vocês que a nossa querida trilha de conhecimento em BPM, que era chamada de ciclo BPM antes da pandemia, também migrou
para o digital, ela foi atualizada e agora inclui, inclusive, também técnicas super relevantes para analista de processos. Então, agora ela se chama BPM Business Track e a nossa primeira turma vai começar em abril. Então, quem tiver interesse em desenvolver seus conhecimentos de introdução a BPM, arquitetura, cultura de processos, técnicas de modelagem de processos e utilização de mineração para análise e redesenho de processos, venham com a gente nesses cursos. O programa está lá no site da eProcess Education. Entra aí no QR Code, saiba mais. Vem comigo, que eu vou estar liderando essa primeira turma e vai estar muito legal. Além disso, para quem está acompanhando também a nossa jornada, quem tiver interesse em aprofundar os conhecimentos, como eu falei para vocês, a gente está se esforçando muito essa semana para trazer muitas coisas legais e relevantes para vocês saírem das lives, aprender coisas novas. Mas é claro que a inteligência artificial é muito mais abrangente, tem muito mais para se discutir. Então, a gente tem um curso de jornada da inteligência artificial e quem tem interesse em conhecer e aprofundar os seus conhecimentos e também adquirir o nosso jogo de cartas, que eu mencionei algumas vezes, pode utilizar o cupom do Jornada 25 quando fizer a sua inscrição. E na sexta-feira, a gente vai fazer um sorteio para quem responder ao nosso questionário, nossa pesquisa. Então, entra aí no QR Code. Marcela, se você puder colocar no chat aí, não sei se você já colocou, mas se puder colocar no chat o link para quem quiser responder o questionário, a gente vai mandar também, certo? Por mensagem, depois por e-mail, mas quem responder ao nossa avaliação do evento, e vocês podem ficar à vontade para falar sobre como foi a impressão de vocês, tá? Ganha um cupom para ser sorteado, a gente vai sortear uma bolsa integral para o curso de inteligência artificial, certo? Então, na sexta-feira a gente vai fazer o sorteio, para cada live você ganha um cupom para concorrer a esse sorteio. E, claro, certo, como mensagenzinha aí, né, de fechamento, sigam o nosso blog e convido vocês para seguir o nosso blog, para acompanhar o eProcess Digital, que é onde a gente também tem muito conteúdo, artigos escritos por especialistas na área, realmente compartilhando experiência e conhecimento, os vídeos e os webinários, inclusive os vídeos dessas lives estão sendo gravados e vão ser publicados lá no nosso site, no blog da eProcess, no canal da eProcess no YouTube também. E, além disso, lá a gente também tem vários e-books e conteúdo gratuito exclusivo. E, na parte de podcast, a gente tem cases e entrevistas de organizações que trabalharam com a gente aí e aplicaram essas tecnologias e compartilham um pouco da sua experiência. Muito bacana também. Enfim, Jardane, eu vi que você estava de volta. Como estamos aí de perguntas? Tem alguma pergunta que você acha que a gente poderia debater aqui por mais uns minutinhos? De repente a gente dá uma esticada por uns 5 minutos. Sim. Pessoal, eu vi que teve várias perguntas perguntando se a gravação ia ser disponibilizada. Sim, como a Kelly falou, vai ficar no nosso blog e no nosso canal do YouTube. Como teve muitas perguntas, a gente vai responder elas também por texto depois, né? A gente não vai conseguir debater todas. Mas uma pergunta que foi muito interessante, que várias pessoas diferentes perguntaram, qual dos superpoderes da IA são os mais difíceis de implementar, de compreender, né? Qual seria o mais complexo? Uhum. Bom, ali dentro da espectro da inteligência artificial entre a simbólica e a neural, certo? Por consequência também estendendo aí a IA generativa, uma das dificuldades que se tem quando a gente implanta inteligência artificial é que quando você está utilizando técnicas baseadas em IA neural, esse aprendizado de máquina que é realizado de encontrar os padrões, ele muitas vezes é fechado, você não consegue verificar se ele aprendeu corretamente de fato. Você tem que fazer muitos testes e mesmo assim, talvez você não consiga validar todas as possibilidades. Então, é por isso que ter dados adequados e confiáveis e uma preocupação muito grande também que a gente tem com a questão de viés, certo? O que é o viés? É quando os dados eles inclinam para um caminho que não necessariamente é o que você quer levar. Eu vou trazer até um exemplo rapidamente. A gente estava debatendo num grupo de WhatsApp, de um grupo de BPM transformação, e o gestor, não sei se o IDEC está aí com a gente hoje, mas o IDEC mandou lá
um gráfico dizendo que ele fez solicitou para uma IA generativa criar imagens sobre o equilíbrio de forças na transformação dos processos de negócio. E a IA, percebemos que ela era super tendenciosa, porque todos os exemplos de imagens que ele gerou ele representava processos de negócio como homens carregando maletas e usando terno e gravata. Então, todas as imagens tinham isso, e era sempre homens, sempre usando terno e gravata e sempre carregando uma maleta. Era a forma como ela entendia isso. Mas a gente sabe que um processo de negócio não é isso, certo? Então, é uma representação muito limitada. Então, você ter dados variados o suficiente para gerar o tipo de resposta que você quer, muitas vezes é o principal desafio, tá? Então, o legal é o seguinte, tem muitas inteligências artificiais e muitos modelos prontos e pré-treinados que foram treinados com base já em uma quantidade bem variável e que você pode usar ela como um modelo de fundamentação, né? Um foundation model que chamam, que é o modelo base, e aí em cima dele você ensina novas coisas e novos conhecimentos. Então, por exemplo, o algoritmo do ChatGPT pode ser usado como uma base fundamental de fundamento para a parte de conversação, já que ele tem essa habilidade de conversar, mas você quer que ele fale sobre um conteúdo específico, como vocês viram alguns dos exemplos. Então, aí você ensina ele com uma base de conteúdo mais controlada, né, por você mesmo, pela sua equipe. Mais alguma pergunta, Jade? Complementando só um pouco a resposta da Kelly, né? Tá. Eu vi que as pessoas têm dúvida de qual seria o superpoder mais complexo, mas tudo depende de como você quer aplicar e a qualidade dos seus dados, né? Às vezes, vamos supor, o mais simples seja um chat, mas a complexidade do seu negócio e dos seus dados não são tão simples assim. Então, tudo vai depender do contexto, né, que você está inserido do seu mercado e também da qualidade dos seus dados. Ou seja, se você não tem dados anteriores ou você não tem como armazenar seus dados, possivelmente você não vai ter como aplicar inteligência artificial, sabe? Então, tudo depende muito da maturidade do seu negócio e da maturidade dos seus dados para a gente conseguir avançar. Isso aí. Mais alguma pergunta interessante? As pessoas perguntaram bastante também como seria a ferramenta mais usual para o seu trabalho. Eu acho que se for focado na parte de processos, a gente tem com certeza a mineração de processos. A gente não chegou a discutir porque para explicar a mineração de processos precisaria um pouco mais de tempo, né? Mas a gente já tem alguns vídeos no blog da iProcess e no YouTube da iProcess falando sobre mineração de tarefas e mineração de processos. Acho que para quem está focado nas atividades desse tipo de operação, com certeza, por aí é uma excelente ferramenta. O ChatGPT, ele pode servir muito para discussão e geração de inspiração, mas nem tudo que ele fala a gente pode acreditar, justamente porque ele foi treinado com conteúdo público da internet, certo? Então, acho que essas, no momento, são as ferramentas que eu acho mais práticas e eu tenho experimentado o Copilot da Microsoft, está bem interessante também. A gente deve falar um pouco sobre ele logo em breve. E, pessoal, o restante das perguntas, né? Como a gente falou, a gente vai responder todas ali no site do evento. E fiquem à vontade para enviar mais para a gente, que a gente pretende responder todas as perguntas, tá? Muito obrigada pela participação de todos. Isso aí, pessoal. Junto com a publicação do vídeo, as perguntas, junto com as nossas respostas para todos vocês, vão ser publicadas em breve. E assim que for publicado, vai levar um pouquinho de tempo, mas assim que for publicado, a gente avisa todos os participantes. Tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Tenham uma excelente tarde e nos vemos aí nos próximos dias. Continuem com a gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.